Hoje, vocês podem fazer separado. Vamos só lembrar aqui, antes de nós iniciarmos, vocês lembram que nós falamos aqui de 5 fundamentos do significado, né? Então tem, na verdade, 5 passos lá: entender o contexto, identificar a doutrina, entender a doutrina, sentir a veracidade e aplicar a doutrina, ok? Hoje nós vamos ficar só no 2 e no 3. É o que nós vamos fazer hoje, o exercício. Nós temos que fazer tudo, né? Então a gente vai pegando, na verdade, aos poucos, né? Então hoje nós vamos pegar esse capítulo 19 de Lucas, de 1 a 10, e nós vamos então pegar esses versículos, vamos identificar a doutrina de cada versículo e vamos entender a doutrina de cada versículo, tá bom? Então só para relembrar aqui, o primeiro aqui é entender o contexto. Alguém pode ler para nós? O primeiro passo do processo de ginástica é ajudar os alunos a entenderem o contexto e o conteúdo do bloco do estudo. Então lembra o que é o contexto? Resumindo, se você for fazer um contexto, está preparando uma aula, qual que é o contexto? Está sendo contado a história. É o que está acontecendo na história. Sim. Normalmente o cabeçalho das escrituras já é o contexto, ele dá um resumo do que o capítulo está dizendo, não é isso? Hoje nós temos a Bíblia, a versão inspirada. Normalmente as Bíblias não têm cabeçalho, né? Mas na nossa tem. E o livro de Mórmon tem cabeçalho, Doutrina e Converso tem o cabeçalho. Então normalmente o cabeçalho é o contexto. E vocês podem notar que normalmente um professor, às vezes, tem alguns professores que, na verdade, eles gastam muito tempo numa aula no contexto. Que é importante a gente entender o contexto, mas não pode perder muito tempo no contexto, porque é uma história. É o resumo da história do que está acontecendo, ok? Alguém pode ler para nós? O entendimento de informações como a situação em questão e a sequência de acontecimentos forma o alicerce para a descoberta de princípios e doutrinas do Evangelho, além de servir para ilustrar e esclarecer as verdades encontradas no bloco de escrituras. Então isso é importante, né? Nós já até falamos disso já nas reuniões anteriores. Que é importante, às vezes, até inclusive domingo passado, nós estávamos na escola dominical aqui, nós lemos uma escritura que falou da visão de Leí, e tem uma parte que ele fala do rio de águas, né? Então se alguém lê a escritura e falar rio de água, bom, é lógico que é de água, né? Rio de água, né? Mas aí nós aprendemos o contexto, né? Qual foi o contexto que nós aprendemos? Que lá no Oriente tem alguns rios que às vezes durante o ano não tem água. Ele é um córrego lá que é um rio, mas normalmente ele fica seco. De vez em quando ele passa água lá. Então por isso, e é mais uma evidência de que o livro de Mórmon é verdadeiro, né? Porque isso foi lá exatamente no Oriente, por isso que é o rio de água, que às vezes não tem água, mas é o local onde fica o rio. Então às vezes é bom a gente entender esse contexto para poder conseguir identificar doutrina e os princípios. Quem pode ler para nós? Pode. Quando se ensina apenas 1 ou 2 versículos de um bloco de escrituras, muitas vezes o entendimento que esse alicerce proporcionaria fica prejudicado em sua clareza ou profundidade, ou até se perde. Eu gosto muito de um versículo só, mas não dá para ensinar um versículo só a doutrina toda. É isso, né? Às vezes um versículo só, você pode ficar muito tempo lá, às vezes, e aprender muitas coisas no versículo só. Mas quando vai se ensinar a doutrina, como o Ellen Boyd Peck ensinou, que a gente imagina, por exemplo, na verdade, um teclado de piano, né? Você sabe quantas teclas tem no piano? Entre as brancas e pretas? Não? 88. Entre as brancas e as pretas. E quando alguém não sabe tocar piano, ele só fica aquela dó, dá até raiva, né? Fica a música feia, né? Agora, uma música bonita, você tem que usar o quê? Todas as notas, as teclas, né? Aí fica. É por isso que as escrituras têm que se usar todo o teclado.
toda a doutrina. Algumas igrejas, por exemplo, ficam num teclado só. Dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor. E não tem outra doutrina para isso. A igreja, ela tem toda a doutrina completa, porque ela é a igreja verdadeira. Então, quando nós vamos ensinar esses blocos de escritura, às vezes um versículo só diz muita coisa. Só que é bom ler alguns versículos antes e alguns depois, para poder entender toda a doutrina, né? Entender o contexto. 3 passos. O primeiro é onde, como e porquê. Normalmente lê o cabeçalho que resume que já é o contexto, né? Entender as leis da época e a situação que está acontecendo no momento. E entender a sequência dos acontecimentos lendo todos os versículos. Às vezes a gente já está tão acostumado às vezes com um versículo ou outro, que às vezes a gente só fica naquele e esquece de ler o capítulo inteiro. E às vezes vai ter algum versículo que às vezes passou desapercebido, algo que você não notou em outras leituras. Por isso que tem um exercício que nós fazemos, que é o poder das 3 leituras. E às vezes alguns dizem, puxa, mas eu vou ter que ler 3 vezes o mesmo capítulo. Bom, se você quiser entender, esse é o preço a pagar, né? Você tem que pagar o preço. Então você lê uma vez, depois lê outra vez, buscando coisas que você não viu na primeira vez, e na última vez buscando coisas que você não viu nas duas outras leituras anteriores. É por isso que as pessoas falam que a leitura do livro de Mórmon é quando você lê o livro todo, na primeira, depois você vai ler ele na segunda vez, não é a mesma coisa, é diferente, né? Algumas coisas você não viu na primeira vez, você vai ver na segunda. Uma coisa interessante, eu já dei o curso do livro de Mórmon muitas vezes, né? Mas, por exemplo, nessa aula de domingo, uma coisa que me chamou muita atenção é de que eu não tinha, assim, me apercebido, né, naquele versículo, mas foi por causa de um discurso do L.D. Packer que ele dá essa conotação. Que normalmente o capítulo 8 de 1º Nef, o capítulo 11, ele fala muito e depois. E depois que eles entraram no edifício, e depois que eles pegaram na barra. Então, esse e depois, o L.D. Packer fala que é uma palavra importante. Porque e depois é que começou o teste. Então é a mesma coisa, não é só na verdade, depois que a gente se batiza na igreja, é que começam os testes na vida. É muito. Não é só depois que faz convênio no templo, é que só depois que vai para a missão, viu? É que vê os testes. É que vai vir os testes. Tá vindo uns antes aí, cara. Oi? Tá vindo uns bônus aí. Então. E só depois que a gente se compromete com Deus, é que aí vem os testes. Porque na verdade Deus não vai te testar antes de você conhecer as coisas, né? Então você primeiro precisa se comprometer, eu vou fazer. Aí ele fala, bom, tá bom, então vamos fazer o teste aqui. Ontem nós estávamos indo na aula lá, terça-feira, que a gente tem no MAS lá, e a moleque, né? E disse que um anjo apareceu para ele estava indo visitar, eu já estava a caminho para visitar uns parentes, um anjo apareceu no meio do caminho e falou, volta para casa, que vai lá um homem chamado Alma, recebe ele, que ele é um profeta de Deus, e você vai alimentar ele e ele vai abençoar a tua família. E aí a moleque, né, podia muito dizer, puxa, mas já estou na metade do caminho, por que você não pegou na porta de casa, né? Eu já estou quase virando a esquina, chegando na casa dos meus parentes, né? Não pode ser para amanhã, manda a Alma passar lá amanhã, ele fica lá o dia inteiro, sem problema. Mas o que diz a Escritura? Que imediatamente ele voltou. Ele nem foi dos parentes, ele voltou. Então, e depois aconteceu os testes para ele. E depois ele foi abençoado pelo profeta. E se ele não tivesse voltado, né, como ele disse, a casa dele não seria abençoada, né, como foi a promessa do anjo. E isso me chamou a atenção, é uma coisa que, você vê, e primeiro Nef 8, que é a árvore da vida, é uma coisa que é a doutrina que todo mundo conhece de cor, né? Há muitos anos se fala disso. Desde a primária eu escuto isso. A árvore da vida, mas são coisas que a gente vai aprender, né? Ok. Então, agora nós vamos fazer um exercício aí com Lucas 19. Então vamos só relembrar o que é identificar a doutrina. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler cada versículo e vamos pensar e raciocinar só identificando. Não pensa ainda em ações para aplicar, mas pense só, aqui por exemplo, identifiquei aqui obediência, identifiquei aqui dízimo, identifiquei aqui isso. Isso é só identificar. Então nós vamos marcar agora só identificando doutrina e princípios dentro desses versículos, 10 versículos de Lucas 19, tá bom? Então alguém pode ler para nós, só para a gente lembrar aqui o que é identificar?
os alunos e o professor para identificar os princípios e as doutrinas encontradas no bloco de escritura. Às vezes, um autor das escrituras declara diretamente certo princípio ou doutrina que deseja transmitir. Outras vezes, essas verdades são implícitas no relato das escrituras e torna-se necessário expressar o ensinamento do Evangelho em questão em uma declaração simples da verdade. Ok. Qual é o contexto da história de Zaqueu, que a gente leu? O que aconteceu? Subiu na árvore. Isso, ele queria ver Jesus. O que mais? Jesus foi na casa dele. Exatamente, Jesus falou para me convém que eu vá na tua casa hoje. Eu vou começar a usar esse expediente de Jesus. Ó, me convém ir almoçar na tua casa hoje. No caso, Que jantar, mais? né? Hã? No caso, jantar, né? Hoje, né? Ele foi na cidade por acaso? Não. Não. O que mais que aconteceu na história? Era muito querido, né? Por quê? Cobrador de impostos. Ele era um funcionário público, um cobrador de impostos, um publicano, embora ele era judeu, mas era interessante que os judeus não gostavam dele, né? E ele era judeu, porque ele era cobrador de impostos. E os judeus não queriam que ele cobrasse imposto, né? Então, irmãos, esse é o contexto. Bom, eu já sei da história, não é? Agora, dentro dessa história, quais são alguns pontos que nós vamos ver agora, que é doutrina e princípio, tá? Às vezes alguns ficam mas eu não consigo identificar doutrina e princípio, parece um negócio confuso, tá? Não se percam nisso, não fiquem muito preocupados com isso, tá bom? O Diário falou que não importa, às vezes a gente vai ficar perdendo muito tempo com isso, mas assim, para ter uma ideia geral, a doutrina, quem pode ler para nós no lá? Doutrinas e princípios às vezes estão de forma explícita e outras vezes precisam identificar. Não é? Quando você às vezes lê uma escritura, às vezes a doutrina está lá clara, explícita, mas muitas vezes não, nós vamos ter que cavar e buscar, identificar, né? O que é então doutrina? Assim, num resumo simples e básico. Uma verdade eterna que aprendemos. É uma verdade eterna que aprendemos. A doutrina do dízimo. Pronto, é uma verdade eterna que nós aprendemos. Do jejum, da palavra de sabedoria, lei da castidade. É uma doutrina, né, que não muda. Deus tem o corpo de carne e osso. É uma doutrina, não muda. É algo que não muda, é uma doutrina. E um princípio que é? Uma verdade eterna que vivemos. Então, a lei da castidade é uma doutrina. E a lei da castidade é um princípio? Porque nós vivemos ele. Então percebe? Então não vamos perder muito tempo. É doutrina ou é princípio? O mais importante é nós identificarmos a doutrina ou o princípio, tá bom? E depois buscar as aplicações para os dias de hoje. A gente tem que transformar isso nos dias de hoje. Lembrar que a gente vai ver, nós estamos no Velho Testamento, lá na época do Novo Testamento. E o Novo Testamento tem costumes lá do Oriente que não cabe a nós aqui. Então isso às vezes a gente vai ter que deixar de lado e buscar quais são as aplicações para os nossos dias hoje, né? Então, é isso que nós vamos ter que procurar. Tudo bem? Então vamos fazer? Querem fazer juntos ou querem fazer individual e depois compartilhar? O que vocês preferem? Juntos. Juntos venceremos. De preferência com você falando. Vai ditando, a gente vai escrevendo. Não, vamos então. Vai ditando, a gente vai escrevendo. Depois no final aqui, um pouco antes do final, eu vou mostrar para vocês o que eu identifiquei de cada versículo, como que eu fiz. Eu vou mostrar para ele. Não vou mostrar agora porque não é isso. E ele não falou pra mim, tá? A gente nunca vai aprender se nós não fizermos, né? Então não adianta a gente, né? Então a gente tem que aprender realmente a fazer. Isso é importante. Por isso que a gente vai ter vantagem na hora de estudar as escrituras individualmente também. Então, como que é os passos aqui? A gente lê do versículo 1 ao 10, identifica e anota aqui. Isso. Então vamos fazer versículo por versículo. Então vamos ler o versículo 1
E já vamos anotando aí. Alguém dá uma... aqui eu identifiquei isso, pá. Aqui eu identifiquei só do versículo 1, tá bom? Aí acabou o versículo 1, vamos pro 2. Aí todo mundo vai dar a sua visão. Eu identifiquei essa doutrina ou princípio. Ok? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Quem pode ler o versículo 1 então? Curtinho. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ok. Algum princípio ou doutrina aí? Tenta visualizar. Aqui está falando que Jesus Cristo entrou em Jericó e estava o quê? Passando. Ele não ia ficar ali, né? Não ia, A ideia não era ficar. Né? A ideia era passar. Bom, vamos lembrar que ele encontrou com o Zaqueu. Bom, ele foi lá para encontrar com o Zaqueu? Não. Qual foi o princípio então aí? Como que ele viu o Zaqueu? Ele estava atento. Estava atento. Ah, Então ele fica muito atento. Ele vai num lugar, é que nem na igreja. Às vezes ele está na igreja, ninguém está lá, olhando para o céu, está tudo. É ficar atento às coisas, né? O cuidado, né, com as pessoas. Às vezes tem alguém, às vezes lá no cantinho lá, e você de repente vai lá, irmão, está algum problema, posso ajudar? Você está atento, né? Então Jesus, ele embora ele só estava passando lá por Jericó, lá pelo local, mas ele estava atento, né? Se alguém precisasse dele, ou se ele observasse alguma coisa que ele pudesse fazer, ele estava pronto para servir. nossa, E então no caso mais pra frente, a gente vai ver que tinha, né, Zaqueu, ele estava, justamente, Jesus estava atento, e Zaqueu estava buscando o Salvador, estava, né, mais pra frente aqui a gente vai ver isso. Olha que interessante, alguém estava precisando, Alguém estava ali, né, e Cristo estava pronto para, se ele observasse uma necessidade, ele estava lá para atender. Ele podia muito bem dizer, não, eu estou com uma agenda aqui, tenho uma reunião agora, não dá para te atender agora. Ele deixou, né, talvez o que ele ia fazer, ele só estava passando por lá, e ele ia para fazer alguma coisa, mas ele deixou tudo para... E por quê? Qual é o outro princípio? Além de ele estar atento. nossa, tem outro ainda? Eu não posso. Pode? Eu lembrei daquela experiência do presidente Monson, quando ele foi no hospital visitar uma pessoa que fazia aniversário. E a pessoa perguntou, como você sabia que era aniversário? Eu não sabia, mas o senhor sabia. Recentemente o Elder Hasman deu um discurso sobre desígnios divinos. Então, na verdade, tudo tem um propósito. Ele está passando naquele momento ali, com certeza o senhor tinha preparado alguma coisa para alguém, no caso era para Zaqueu. Qual é uma outra história na escritura que a gente lembra? Que ele só estava passando. Da mulher, né? E ela falou assim, tem um monte de gente rodeando ele, mas eu tenho fé que se eu só pegar na roupa dele eu vou ser curado. Alguém com muita necessidade. E Cristo, ele poderia muito bem, bom, tinha um monte de gente, né? Até os apóstolos falaram para ele, porque lembra quando ele perguntou, quem foi que me tocou? E aí os apóstolos falaram, então, todo mundo em cima de você, quem que é que te tocou? Mas ele falou, mas foi um toque diferente. E eu preciso ajudar. Então isso é estar atento, né? Isso é estar muito diligente, né? Uma vez o meu irmão falou assim pra mim, né, a respeito da gente estar atento, né? Ele falou assim, eu não imagino Cristo fazendo visitas correndo que nem a gente faz, né? Que, nossa, eu tenho que ver tantas irmãs hoje. Cristo não fazia isso, né? Cumprir uma agenda, né? Eu lembro uma vez uma história que o irmão João Roberto, não sei quantos aqui já ouviram falar dele, mas ele contou, ele era diretor do instituto lá em São Paulo, e tinha um casal jovens que iam se casar, e na verdade iam se selar. E ele estava no escritório da igreja, e assim, por acaso ele encontrou com eles lá. E ele falou, hoje é o nosso selamento e tal. E aí, parabéns e tal, não sei o quê. E aí eles foram pro templo e ele tinha uma aula para dar. Só que ele era diretor lá do instituto, lá do outro lado da cidade. Ele pegou o carro dele e estava indo lá pro instituto. E aí ele ouviu uma vozinha dizendo, volta lá e assiste o selamento. E ele falou, eu tenho que dar aula. Né? Agora, em cima da hora, quem eu vou chamar para dar aula no meu lugar, né? Já está tudo certo, tem horário para dar. E ele continuou mais um pouco. Aí, novamente, ele falou que teve o sentimento, volta e assiste o selamento. Ele falou, tá bom, não vou discutir. Aí ele ligou para alguém lá, para alguém substituí-lo na aula e voltou para assistir o selamento. Ele falou, quando entrou na sala do selamento, a moça falou assim, eu sabia que você ia vir.
Eu sabia, eu orei para o Senhor e falei, eu quero que ele esteja no céu. Então já pensou se ele não ouvisse o Espírito? O Espírito falou para ele, olha, alguém precisa de você. Alguém fez uma oração pedindo isso, e você pode fazer isso. Então, é esse tipo, na verdade, de sensibilidade que Cristo tinha, né? Ele só estava passando lá. Mas ele tinha essa sensibilidade de que, se alguém precisar, eu paro, eu estou aqui. Acho que o senhor falou para ele, é mais importante você ir lá, desde que a gente arruma alguém para dar aula. Arrumar alguém para dar aula no lugar é mais fácil do que talvez você cumprir. E só depois é que ele foi saber, né? Quando ele ouviu o Espírito e atendeu, só depois é que ele soube que era uma oração de um fiel. E ele estava só sendo a resposta da oração. Já pensou? Ele podia até frustrar a oração da irmã, né? Puxa, mas eu orei tanto e ele não veio. Então, vocês viram só um versículo? Oi? O Senhor sabia que ele era Então, às vezes a gente ouve o Espírito e nem sempre a gente faz, né? Mas o Senhor sabe que a gente é obediente, né? Por quê? Porque nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Né? Senão ele não pediria. Né? Senão essa vozinha não viria, olha, faz. É que às vezes a gente coloca algumas coisas em primeiro lugar. Né? Essa é a diferença. Mas vocês viram só um versículo? Onde que a gente vai? Quantas coisas a gente pode ensinar numa sala de aula só com esse versículo? Mais alguma coisa? Mais alguma observação? Anotaram aí? Sim. Eu não tenho estar atento. Eu coloquei a estar atento. Que mais? Qual outro você falou? Sempre vão te ajudar? Pronto a ajudar, o que o bispo falou, né? É algo que ele está na verdade, inserido nesse discurso, nesse versículo. Vamos para o 2 então? Vamos lá, quem leu o 2 para nós? Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. Tá. Alguns princípios aqui, ó, doutrina. Como né, o senhor falou, que entendendo o contexto aqui, publicano, ele já não era bem visto pelo próprio povo dele, né? Pelos próprios judeus, ele não era bem visto devido à posição que ele ocupava, né? Por ser um cobrador de impostos. E também, acho que por ser um homem rico, né? Então ele já não era... Era diferente dos demais, né? Ele já era uma pessoa que, digamos assim, o que dá a entender, não se misturava com aquele pessoal que estava ali para ver... Mesmo porque o pessoal não gostava dele, né? Então, ele não se misturava. Em primeiro lugar, ele era cobrador de impostos e era rico, aí o pessoal faz a ligação, a conexão, né? Tá roubando, né? Seria igual num jogo de futebol, o juiz ir lá na torcida, né? Não dá muito certo, né? Ele tá ali, mas não... Então, assim, ele era um chefe dos publicanos, ele não era um simples cobrador, ele tinha uma posição mesmo ao que dá a entender, entre os cobradores de impostos. Ele era um homem de destaque, embora ninguém dava atenção para ele, ou nem queria estar do lado dele, ou não gostava dele, né? O que mais? Uma coisa que me veio à mente, o presidente Mon, certa vez, compartilhou a experiência de um diretor de prisão que estava tentando reabilitar os prisioneiros. Ele perguntou para o diretor lá, né, você não sabe que eles não podem mudar? Aí o homem responde, o diretor, eu trabalho com leopardos, né? Tem as pintas, né? Trabalho com homens, e os homens mudam todos os dias. Então, embora ele fosse uma pessoa poderosa, e realmente depois confessa que talvez fosse desonesto, qualquer pessoa pode se arrepender, mesmo sendo uma pessoa que cometeu alguns pecados mais graves, por assim dizer. Como que a gente colocaria esse princípio aí? Ele era um publicano, era rico, Mas poderia se arrepender? mas podia mudar. Podia Se mudar. arrepender. Agora, por favor, não é errado ser rico, tá? Eu estou lutando para ser rico. Ainda não sou. Eu sou pobre. Eu estou lutando para ser rico. Tô bem que eu sou Não é pobre, errado. então tá tudo certo. O erro que a gente aprende nas escrituras é onde está o seu coração, né? Exatamente. Então, ser rico, o Senhor nunca, na verdade, condenou alguém por ser rico. O que ele condenou é onde você coloca o seu coração com essa riqueza. Se
faz com essa riqueza. Algo mais? Vamos no 3? Quem pode ler o 3? Posso aqui? Pode. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era baixinho, né? Ah, é mesmo. Era dos meus, né, também. Qual é o princípio aqui que ele poderia associar aqui? Ele queria crescer. Ele o quê? Ele podia crescer. É. Ele estava buscando, né? Ele estava procurando. Isso. Ele É tava um verbo de ação. E procurava. procurava. Era uma procura genuína ou era só curiosidade? Não, ele queria, né? Genuína. É. Era genuíno. Porque ele queria ver, talvez ficar lá pulando, todo mundo era mais alto lá e ele não conseguia ver. Né? Então isso é uma coisa que nós temos que fazer. Buscar a verdade nas escrituras é uma forma de fazer isso também. E muitas vezes aqui teve um empecilho, ó, ele queria ver, mas ele não podia. Porque ele era de estatura, multidão, então ele podia virar a costa e ir embora. Né? E tentei, né? acabaria a escritura aqui e seria uma outra coisa, né? Mas aí ele foi... Eu tentei, né? Ele podia falar. Se você for pensar, ele não fala que ele queria ver Jesus Cristo, ele falou que ele estava procurando já. Exatamente. Ele não começou pensando, será que eu vou? Eu queria tanto ver ele. Não, ele já foi atrás de Ele estava lá já. Determinado a né? isso. Então aqui ele buscava conhecer Cristo. Exatamente. De verdade, né? Genuinamente. Pode incluir com arrependimento, né? A gente tem que buscar se arrepender, não querer só, tipo, eu quero me arrepender. Pode ver que tinha muitas pessoas, judeus e pessoas que iam lá por curiosidade. Eles queriam conhecer Cristo só, ouviam falar muito dele e queriam ver ele só. Só queria Mas ver o não tinham movimento. a vontade de conhecer, que é a palavra conhecer de verdade, né? Para ver exatamente o que é que eu posso mudar com isso tudo que ele fala ou que ele ensina, né? O que mais? Algo mais? 2 comentários aqui sobre isso. Pode. Primeiro que, na verdade, eu identifiquei, né, que ele já tinha estudado com Jesus Cristo, estava indo atrás já com antecedência. Como foi mencionado, né, para ele poder chegar buscar procurar Jesus Cristo, já estava, na verdade, já estava procurando saber antes já. Não foi uma coisa por acaso, né, que ele viu lá passando, queria saber o que era. Outra coisa que eu mencionei, que eu pensei também, é em relação ao que já falou do Estado. Nossa busca por Jesus Cristo, as coisas vão acontecer que vão ser obstáculos impossíveis para a gente. Só que nós temos que fazer um esforço para poder superar. E vai valer a pena, como a gente vai ver em seguida. Vamos ver o 4. Quem pode ver? E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Comer uma figueira brava. Tá aqui, tá. Isso que é a versão anterior, né? Então, Então, ele fez... O que ele fez agora? Correu, teve uma ação, Cortou né? um caminho, ele falou, se eu for lá na frente, aí ele fez uma, né? Ele Se fez eu um ficar pulando trajeto. aqui, eu não vou ver Cristo, eu não vou conseguir chegar nele. Ele se Eu tenho que adiantou. dar um jeito. Né? Ah, então ele foi lá na frente, subiu numa árvore lá na frente e esperou ele passar. Qual é uma palavra, talvez um princípio aí que ele fez? Esforço, proatividade, Ele se adiantou, se né? adiantou, Se adiantou. se elevou inclusive acima, assim, né? Literalmente subindo a árvore, ele ficou mais alto do que todo mundo, né? Ah, sim. Mas ele se elevou espiritualmente no sentido que eu vim aqui para procurar Pode ser Cristo. que lá na frente a multidão não tava, né? Mas ele falou, se eu ficar aqui, a multidão chegar, vai me encobrir de novo. Então ele fez a ação de subir, né? Exatamente. Eu gosto que ele correu, né? Correu, Ele foi pontual, né? Se ele tivesse chegado atrasado, ele não teria nem Viu? visto. Não fala de pontualidade. Quando fala de pontualidade, eu lembro do anjo que ficou designado para impedir a mão de Abraão sobre Isaac, né? Se ele chegasse atrasado. Ele tinha perdido. Pensou, não mata ele, agora já foi. Chegou atrasado. Ok, vamos ver o versículo 5. Alguém que não leu ainda. Pode ler, irmão, por favor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje lhe convém ficar em tua casa. Ok. Quais são alguns princípios aqui? Lembra que no versículo 1 ele entrou, ele estava só passando por Jerusalém. O que aconteceu agora? Ele viu. Isso, ele percebeu uma necessidade. E o esforço que ele fez, né? Eu acho, não sei se era ele o único que estava em cima, mas chamou a atenção de Jesus, que ele olhou para cima, né? E viu ele lá, então teve o esforço dele. Né, Zaqueu? Exatamente. E como que nós podemos pensar? Às vezes a gente faz tantas boas obras que ninguém fica sabendo, e às vezes a gente fica se perguntando, será que Deus está vendo isso que eu estou fazendo? Ele está. Talvez Zaqueu, esse esforço todo dele, né? Talvez se Jesus Cristo passasse lá e nem olhasse para cima, nem desse bola, nem falasse com ele, então ele falava, tanto esforço para nada, né? Chamou ele pelo nome, né? Chamou ele pelo nome. Outro princípio, que é Deus nos conhece individualmente, pelo nome. Um a um. Olha só. Vocês viram quando a gente está preparando aula, se a gente vai em cada versículo, quantas coisas nós vamos juntar aqui para poder ensinar? Talvez não vai ensinar tudo, não vai dar tempo para ensinar tudo, mas você já tem o seu esboço de aula. E segue o Espírito. E segue o Espírito na aula. E tudo isso que você se preparou vai cair. Vão perguntar, vão falar. E nós vamos poder... Algo mais aqui no versículo 5? Eu notei umas coisas que Pode falar. quando ele menciona décimo depressa, né? Às vezes a gente não tem tempo para tardar o arrependimento, né? A gente sempre fala, né, que sempre há tempo, mas você vai chegar um momento, talvez, que para nós não vai ter mais tempo. Enquanto isso a gente tem, né? Mas até acontecer alguma coisa. Né? E a outra coisa que eu notei aqui é quando ele fala me convém. O Senhor, na verdade, ele define, né, o que é melhor para a gente, o que convém a ele, que vai fazer, a sua igreja. Imagine a alegria de Zaqueu, né? E a inveja dos outros, né? que nós vamos ver aqui, né? Que a inveja veio rapidinho, que a oposição já entrou em ação rapidinho. Vamos lembrar que se ele só ficasse pulando lá, eu tentei, não deu, e voltou para casa, mas ele subiu na árvore e só depois é que aconteceu. Primeiro ele fez a parte dele, tudo que ele podia. Aí depois aconteceu o que ele queria. E é assim, né? Pelo que fala aqui, essa figueira brava deveria ser uma árvore, sei lá, nova, alguma coisa assim. Ele não pensou, ele subiu e foi. Né? Ele estava focado certo no que ele queria. Exatamente. Isso pode se assemelhar, às vezes, a esforços nossos, ou pouco ou muito esforço. Muitas vezes a gente se esforça para atingir algum objetivo. E às vezes a gente não se esforça, tenta uma vez e desiste, né? Então dá para fazer essa comparação também, né? Eu fiquei pensando também, talvez se ele subisse na árvore e nada acontecesse, eu tenho certeza que Zaqueu ia tentar alguma outra coisa. Porque ele queria, era o que ele queria. Então ele ia tentar alguma outra coisa. Próxima vez, né? Ou ir em outra cidade. Alguma coisa, ele ia andar no meio da multidão, fazer de conta que tropeçou e caiu, só para notar que ele caiu, sei lá, alguma coisa ele ia fazer. Mas deu certo, né? O que ele fez deu certo. Por favor. A outra aula, né, que eu tive aqui, essa é a segunda. Não, muita coisa pra mim, eu não vou conseguir. Não, de jeito nenhum, não. E eu aqui, né? Aqui na aula e eu brigando comigo mesmo, né? Aí eu falei, não, mas não é isso que Deus quer de mim, né? Não, tem que me esforçar. Eu tenho que me esforçar em aprender, sim. Eu tenho essa vontade. Por que eu não vou me esforçar? Quer dizer, simplesmente eu ia, não é muita coisa, não desistir e não me aprofundar e não estar aqui hoje, né? Então, Parabéns, né? Não subiu na árvore. Subiu na árvore. Vamos lembrar, é isso que nós temos que fazer. Eu sei que às vezes, quando eu já fiz essas reuniões já por algumas vezes, algumas vezes vem, é muito difícil, eu não consigo. Mas é assim, irmãos, é assim que vai funcionar. Hoje, por exemplo, na maneira que nós estamos fazendo aqui, não está um pouco mais... A nossa visão não está mais ampliada? Não é tão difícil assim. Se eu fizer desse jeito, não é tão difícil assim. Aí falar, bom, mas agora eu estou aqui, mas tem várias pessoas aqui comigo. E daí? Você não pode ligar para alguém?
Olha, eu estou estudando tal capítulo, o que é que você viu nesse capítulo? O que é que você viu nesse capítulo? Eu vi isso, o que você viu? E troca ideia com as pessoas que estão estudando. É uma ótima oportunidade para aqueles que a gente ministra, né? Né? Fala, pô, Exatamente. você estudou esse capítulo hoje, né? E você Pra quem é percebeu professor isso? na igreja, se comunica, olha, eu vou dar a mesma aula que você, eu vou fazer isso, o que você vai fazer? Né? Domingo agora a irmã veio, eu falei, vai dar uma olhada lá no salão, né? E a irmã viu. Então são coisas que a gente divide ideias, é isso que nós temos que fazer. Fala. Eu ia falar aqui, só o esforço eu abençoo muito. Vai ser, com certeza. Sim. Parece que é muito mais fácil. É por isso que eu falei para vocês, né, desde o início do curso, Aqui valeu a pena. eu disse para vocês desde o início do curso que agora nós vamos fazer a nossa sala de aula um ateliê. Isso aqui é um ateliê. Todo mundo vai falar, todo mundo vai junto aqui ver, visualizar, né, dar a sua visão. Vai ter coisa, né? Tem coisas que vocês falaram aí que eu não tinha visto. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar as anotações que eu fiz e não vai estar o que vocês falaram. E essa é a beleza do estudo, né? Vamos ver qual versículo? 6 agora, né? Quem pode ler? E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Ok. Alguns princípios. Desceu rapidinho, né? Ele não ficou lá, não, eu já vou. Né? Quando o Senhor chama, né? Rapidamente. Ele atendeu o Senhor. E de que forma que ele atendeu o Senhor? Rapidamente. Com alegria. Não Sim. foi assim. Agora, né? Justo agora, na hora do jogo. Olha o missionário sendo chamado passar o aqui, jogo, ó. Olha o missionário sendo chamado. Agora, vou fazer depois. Ó, se eu fosse você, eu anotava tudo isso aqui para você usar como treinamento na sua missão. Exatamente. Na hora que você for treinar os outros missionários, você vai ensinar coisa para eles aqui. Você fala, Isso aqui é bom, hein? não é bispo, não é assim? Aí o presidente chama rapidinho. Vamos almoçar na casa do presidente. Mas não vai chegar o presidente e falar, presidente, eu senti que me convém ir na tua casa Com hoje. certeza, eu vou até puxar a escritura. Aí o presidente vai falar, bom, me convém que eu presido a missão e você vai para tal lugar. Vamos lá então. No versículo 6 então, ele apressou-se, desceu e recebeu com alegria. Ele recebeu o quê? A Cristo. O que Cristo estava oferecendo. Ele não ficou lá, mas isso é pouco, é muito, não é nada. Ele aceitou a dádiva que Cristo estava dando para ele. Olha, me convém que eu vá na tua casa. E ele nem perguntou, tá bom, vamos lá, é isso que eu quero. Eu sei que eu vou ser abençoado com isso e vou embora. E aqui ele acreditou e obedeceu. Exatamente. Né? Ele acreditou Imediatamente, no né? que ele queria, no desejo, né? Ele teve fé. Aí quando Jesus pediu para que ele descesse, ele obedeceu também. Exatamente. Ele acreditou. Vale para os chamados que nós recebemos, né? Isso Na que eu ia igreja. falar agora. E por que não falou, irmã? Não, o Murilo comentando, né? Eu tô há tantos anos na igreja e na realidade foi nesse ano que antecedeu, né, 2019, é que eu entendi o que era o chamado e o que era servir com amor, porque às vezes eu era chamada e falava, você tem certeza que você orou? Você tem certeza que foi escolhido para esse chamado? Então eu não fazia realmente com o coração, né? E quando eu fui chamada no ano passado é que eu entendi a importância do chamado, né? E às vezes a gente demora para perceber, não fica atento às coisas, né? Exatamente. E olha só quantas coisas aqui. Apressou-se, desceu. O que mais que ele fez? Recebeu com alegria. 4 coisas aqui que, né, no Evangelho é primordial. Sim. Vamos lá no 7 então. Quem pode ler? Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quem são esses? Os invejosos, né? A oposição, né? Irmãos, sempre vai ser assim. Toda vez que alguém tomar a decisão de servir ao Senhor, espere a oposição, vai aparecer. Grande edifício, né? Grande edifício apontando o dedo. O que é? A oposição aparece. Muito. Alguém tem alguma experiência que pode relatar e quer relatar? Que já aconteceu?
Isso acontece às vezes muito na igreja, né? Quando uma pessoa é chamada de repente a bispo, o presidente destaca, algumas pessoas fazem algumas críticas, né? Falam, nossa, mas tem tanta pessoa melhor para ser chamada, né? Isso acontece muito, a gente vê muito isso ainda hoje, né? Mas o Senhor sabe quem Ele chama, né? Nós não estamos aqui para julgar. Então, o profeta Joseph Smith, lembra qual era o foco dele? Quando ele aceitou o desafio de Tiago, ele resolveu orar, preparou um lugar bom para ele, foi lá, orou e Deus já apareceu para ele. Não. O que aconteceu? Ah, sim. A oposição veio antes. E nós temos... fez para que ele desistisse. E nós temos que ter cuidado se nós não somos esses, né? Que estão olhando para aquele que foi chamado e falam, pô, mas chamou ele, né? Exatamente. Eu acho que nós não devemos participar desse conflito. Exatamente. Devemos dizer ao contrário, né? Então, há situações assim, na ala, em qualquer lugar, por que esse bispo? Mas é gente mais, como você disse, mais preparado. Então, acho que cabe a nós, na hora, saber dar a resposta. Não, porque ele é um chamado por Deus. Né? Ele foi chamado por Deus. Não fomos nós que resolvemos, né? Então, esse cuidado nós temos com qualquer liderança, qualquer uma professora. Irmãos, que nós precisamos eliminar esse tipo de comportamento. Tem uma história que fala de uma mulher que nunca falava mal de ninguém. Aí tinha um grupo de opositores lá que falou, não, a gente tem que fazer essa mulher falar mal de alguém. Ela tem que falar mal, não é impossível que essa mulher não fale mal de alguém. Aí um dia chegaram para ela e falaram assim para ela, irmã, o que você acha de Satanás? E ela falou, você viu como ele trabalha? Mostrou uma Ela qualidade trabalha ainda. do lado errado, mas ela olhou, mas trabalha, né? Uma situação que ocorreu há pouco tempo, creio eu que deve ter acontecido em vários lugares, várias unidades, porque todos nós somos falhos e temos a tendência do homem natural, né? Quando houve essa mudança de juntar o quórum de elders com o sumo. Então houve alguns comentários, eu fiquei sabendo de algumas coisas, por exemplo, que o sumo não aceitava uma designação ou algum, como é que eu posso dizer, comando, vamos dizer, que fosse do presidente do quórum, se o presidente do quórum não fosse um sumo sacerdote. E isso ocorreu comigo. O meu ofício era de elder e eu fui chamado como presidente do quórum justamente quando houve essa transição, quando houve essa mudança. E houve alguns... Só depois do seu chamado que vem o teste. Sim. E houve essas situações, não assim abertamente, mas a gente percebe, a gente também, né, vê como é que funcionam as coisas. Eu acredito que deve ter acontecido em outros lugares também, porque a pessoa se coloca, vamos dizer assim, um nível elevado. Eu sou sumo sacerdote, você é elder, então eu sou superior a você. Algumas pessoas pensam dessa forma. Nós até já vimos numa aula lá E, inclusive, isso foi até na própria orientação, o senhor deve lembrar, que foi orientado que não é para estar olhando essa posição. Todos têm o sacerdócio. Exatamente. Né? E não é para a gente ficar olhando, não, eu sou elder, ele é sumo sacerdote, eu não posso me misturar. E na verdade foi o contrário, ele queria era misturar mesmo. Então, agora já está um pouco mais acostumado, mas aquele impacto inicial houve em alguns lugares, né? Então é uma coisa... Infelizmente, né? Infelizmente. São irmãos que ainda não entendem, até nós vimos uma aula, lembra? Nós vimos lá aquele círculo, é o sacerdócio. Todos os homens, desde um jovem diácono até um sumo sacerdote, possuem o poder do sacerdócio. Então, o interessante que difere é os ofícios. Então, o interessante é que quando houve essa mudança, rapidamente houve também essa instrução. Porque acredito eu que as autoridades gerais já previam esse tipo de coisa que iria acontecer. E aconteceu. Né? É oposição, né? Que deixe de ser, né? Que
deixe de ser. Porque quando levanta a mão para apoiar o profeta, a decisão já foi tomada e existe uma razão e é sábia a decisão e a gente só vai ver o que vai acontecer. Versículo 8 agora, né? Quem pode ler? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, ou restituo quadruplicar. Tá. O que a gente enxerga então? Arrependimento. Arrependimento. É sincero ou não arrependimento? Sincero, né? Humildade, né? Porque Lembra lá que nós vimos? Ele era o quê? Rico. Isso. Ele era rico. E o que ele falou aí? Que ele ia restituir tudo aquilo. Mas olha só que interessante, que ele sabia que ele tinha algumas coisas e ele falhou. E ele estava exatamente como ele falou, ele estava agora perante o Senhor, confessando e se arrependendo. E um dos passos do arrependimento é o quê? Restituir. Né? E ele estava pronto para isso. Ele falou, olha, vou restituir. Todo mundo que foi prejudicado por minha causa, eu vou restituir. E o que mais que ele fez aqui? Acho que amor ao próximo, né? Porque ele falou de dar metade dos bens aos pobres, né? Isso. Não só a quem... Porque ele fala que eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Então, assim, esse já é um passo de humildade e amor ao próximo. Ver ele na posição de rico, numa posição privilegiada, não só politicamente, digamos, mas também financeiramente, ele esse buscar a Jesus, né, ele já vinha buscando, ele, digamos, confessou que ele já vinha buscando isso já antes, não foi naquele momento que ele falou, Jesus está passando, eu vou lá. Ele já vinha antes com atitudes, né, buscando uma maneira de fazer algo pelo próximo, né, que ele falou, dei, né, metade dos bens, e se, né, se prejudiquei alguém, eu restituo, e ainda recompensa, ainda, né? 4 vezes. 4 vezes. Sim. Então ele... Eu queria dever para ele. Essa hora queria ser um dever. Então ele vê-se aqui também já uma demonstração de amor ao próximo e em busca de algo maior, né? Além dos bens materiais. Só. Uma palavra que me chama a atenção aqui é que ele falou para o Senhor, e se? Ele estava pedindo para o Senhor fazer o que para ele? Senhor, me julga. Exatamente. Quero que o Senhor diga para mim, e se eu fiz algo mais, eu vou dar 4 vezes o valor. O Cristo ia dizer, olha, então você vai fazer isso, vai fazer isso. Ele pediu ou ele estava pronto para que o Senhor fosse o juiz dele. Foi a mesma coisa que o jovem rico fez, né? Se a gente podia comparar com o jovem rico lá, né? Falou, Senhor, o que o Senhor quer mais? O que eu posso fazer mais? Exatamente. E esse foi onde ele ferrou, né? E aí errou e... Aí falou para ele, bom, então faz isso, mas ele não quis fazer. Mas eu gosto muito dessa verba quando ele falou, e se? Quando eu estava lendo, me veio na mente, ele estava dizendo para Cristo, eu quero que você me julgue. Você diga para mim, para que eu seja 100% correto. Eu quero ser 100% correto. Como eu sei que você é correto e reto, eu quero que você me diga se eu vou dar 4 vezes o valor que eu prejudiquei alguém. Algo mais? Consagrar, né? Exatamente. E veja, ele não ia ficar pobre, né? E muito provavelmente ele usou o dinheiro dele também para continuar a seguir Cristo, né? Outra coisa que ele era um judeu, trabalhava para Roma, mas ele conhecia a lei do judeu e essa questão de pagar quadruplicado estava de acordo com a lei. Com a lei que ele tinha que viver, né? Que ele conhecia e ele era obediente mesmo. E ele não podia falar diferente disso, porque Cristo também sabia, né? Exato. Assim que ele falou, eu vou devolver 3 vezes, que eles falaram, não é 3 não, hein? A lei diz que é 4 vezes.
Mas ele foi justo, ele foi correto, né? Em dizer isso ao Senhor. Algo mais? Vamos lá, 9. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. O que aconteceu aqui agora? Qual é o princípio? Ele foi salvo depois disso. Recebeu o perdão dos pecados. Ele ouviu da própria boca do Senhor que eu aceito o teu arrependimento. Olha que maravilha, né? Se a gente ouvisse isso. Eu aceito o teu arrependimento. Está limpo perante mim. Ele falou, houve o quê? Salvação. Salvação. Só para Zaqueu? Não, Para a casa dele toda. Olha o exemplo, né? Imagina o exemplo que ele está dando para a família aqui. Provavelmente a família estava reunida lá, né? Já pensou os filhos lá falar, papai, você roubou alguém? E você agora tem que devolver mesmo. Tem que ser honesto, papai. Né? E houve salvação na casa, né? Imagina os filhos, o orgulho, ou talvez o exemplo que de geração em geração depois de Zaqueu, nessa experiência, né? Eu acho que de uma atitude dessa deles salvou gerações, né? Sim. Então, algumas decisões que se tomam em casa, Algo mais que você quer falar? Uma coisa que me veio à mente agora, quando eu vi isso, porque eu fazer exercício disso. Imagina, né, na verdade, o pai, quando fala com o bispo, assim, eu falo no dízimo integral, faço no jejum, a diferença que faz, né, dos seus filhos. E também ao contrário, infelizmente, né, porque isso precisa acontecer, né? E se o pai não paga o dízimo, por exemplo, quando presta contas, né, para o seu líder do sacerdócio, líder eclesiástico, os filhos, na verdade, vão ver que alguma coisa está errada e é triste, né? Quando o homem paga o dízimo, quem é abençoado? A família. Se ele não paga o dízimo, a família não é abençoada. É simples assim, é o que está aqui. Houve salvação nessa casa por causa de um obediente. Com certeza a família dele é uma família boa também. Mas vendo esse exemplo do chefe da família, imagina o resto depois. Eu li uma história do... acho que era de... Eu esqueci o nome da pessoa, eu vou lembrar depois. Ele escreveu o Milagre do Perdão. Presidente Kimball. O Kimball. Eu li uma história dele que falava de um pai de família que ele estava tentando se livrar do álcool. Ele conseguiu se livrar do álcool por um tempo e aquilo salvou, ajudou muito a família. Porque a família estava sendo afetada pelas atitudes dele. Ele passou num bar onde os amigos dele estavam, eles convenceram ele a ficar no bar e ele só ia tomar um refrigerante. E no fim do dia, quando eles iam se reunir para fazer o selamento, né, no horário que eles vão se selar e fazer os convênios lá dentro, ele chegou puramente bêbado e eles não puderam entrar. E isso acabou afetando a família inteira, não só ele. Isso mostra que o pai e a mãe podem afetar a família inteira com uma atitude errada. também um filho quando acreditante, ia ter muito. Vou esperar isso, viu? Eu vou esperar, eu vou cobrar o Senhor depois. Algo mais aqui no 9? Por fim, então, 10. Posso aqui? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quais são os princípios aí? Cristo veio nos salvar. Veio para salvar. De todas as maneiras. Lembra no começo? Ele só estava passando por Jericó. Olha quantos ensinamentos, né? Ele só estava passando. Mas, Imagina se ele fosse para ficar. né? Mas ele veio para quê? Para salvar. Então ele tem que estar atento a quem estava buscando ele de verdade para ver salvação. Tem várias experiências nas escrituras, né? Que ele só estava passando e pessoas foram abençoadas por causa disso. Então, e o Zaqueu foi um desses beneficiados, né? Ele também desejava isso, claro. Né? Por isso que nós precisamos estar atentos também, né? Exatamente. Eu lembro que você sempre falou sobre a mulher na fonte, né? Que Cristo chega ali e ela não percebeu, né? Que era ele. E nós precisamos estar atentos a perceber isso, né? Ela só foi perceber depois, né? É. Algo mais? Me vem à mente o capítulo 15 de Lucas, né?
das 3 parábolas, né, da ovelha perdida, da moeda, do dracma, do filho pródigo. Todas eles, na verdade, todas as coisas que se perderam foram por um motivo diferente. Um por opinião própria, outro por não conhecer muito e outro por descuido. Mas todos eles, no final, houve alegria quando eles voltaram. E o Senhor, ele vai buscar qualquer um deles. Qual foi a visão da oposição? Quando Cristo foi lá na casa de Zaqueu, o que eles falaram? Ele entrou na casa de um pecador. Mas olha a visão de Cristo. O potencial que esse homem tinha para se arrepender e ser salvo. E é que a oposição não tinha essa visão dele. Eu agradeço em todas as orações para o Senhor nunca ter desistido de mim. Que foram longos anos. Tá bem, né? Fala. Eu passei a estudar bastante sobre arrependimento desde que eu comecei a ler um pouco do Milagre do Perdão, né? E tudo que eu leio eu anexo ao arrependimento. Então, nessa história inteira, tudo que você falou pra mim soou como arrependimento. Porque Cristo estava passando. Daí eu comecei a anexar que existem as oportunidades para nós nos arrependermos. Basta nós nos agarrarmos a elas. Como ele se agarrou àquela árvore esperando que Cristo visse. Ele procurou procurando Cristo, procurando fazer com que Cristo o visse. Ele não pensou 2 vezes em voltar nos erros dele, tipo, dar os bens dele para os pobres e devolver para aqueles que ele danificou nessa jornada em ficar rico. E no final das contas ele foi perdoado por Cristo e ele trouxe salvação não só a ele, mas como para a casa dele. Então, em todo esse procedimento eu consegui ver o quanto o arrependimento ele pode ser visto como uma situação simples que a gente, eu não percebia antes, estudando antes. Agora eu consigo perceber o quão focado é no arrependimento. Nós podemos lembrar daquela história do Simão que recebeu Cristo na casa dele, que era normalmente um judeu. Na verdade, quem recebia um mestre na sua casa, o anfitrião da casa, tinha que lavar os pés do anfitrião e beijar o anfitrião, e beijar o convidado. E aquele homem, Simão, não fez nada disso. Aí lembra o que aconteceu na história? Entrou uma mulher lá, que também era lei na época dos judeus, que ela era uma pecadora, mas existia uma lei que dizia onde existia um mestre ensinando, ninguém podia impedir as pessoas de chegar no mestre. Então, se fosse na tua casa, você não pode impedir ninguém entrar na tua casa, porque o mestre está na tua casa e você deixou ele entrar na tua casa. Então, era obrigado, mesmo que você não gostasse da pessoa, mas você era lei, tinha que permitir. E aquela mulher entrou lá e começou a lavar os pés de Cristo, beijar os pés dele, e aí Simão fez um julgamento, né? Mas ele não sabe quem é essa mulher que está tocando nele, essa mulher pecadora. E aí então ele falou para Simão, né? Desde que eu cheguei aqui, você não me lavou os pés, como a lei diz, você não me beijou, mas essa mulher desde que chegou aqui não deixou de lavar meus pés e beijar meus pés. E perdeu a oportunidade de arrependimento. Já diferente de Zaqueu, né? Ele recebeu, fez o que tinha que fazer, e o Senhor falou, houve salvação nessa casa aqui. Já do Simão ele não falou, né? Porque ele só recebeu o mestre, talvez só para fazer média, né? Que era alguém importante, alguém que era muito falado, então eu vou receber na minha casa para os outros gostarem de mim. Mas ele não tinha, Zaqueu aqui fala muito bem, ele procurava de uma forma genuína, ele não procurou isso, mas ele só fez por fazer, recebeu lá por receber. Algo mais? Então, rapidamente, por favor. O rapaz, desculpa o seu nome? Breno. O Breno mencionou, né? É o Derbugo. Ele está falando sobre arrependimento e logo veio à mente uma coisa referente a arrependimento. Quando ele for para a missão, ele vai perceber que tudo está voltando ao trabalho missionário, né? Como que, por exemplo, ele poderia ver o trabalho missionário nessa história aqui? Como que um pai, por exemplo, pode ver o missionário está na rua, por exemplo, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ali, poder entrar em contato e identificar as pessoas que precisam de ajuda. Não é só passar na rua, né? Exato, ia passando ali, mais atento, né? Atento. O pai, por exemplo, ia passando em casa, como que estão os filhos, né? Conversa com eles. São diversas aplicações que a gente pode fazer no tocado de arrependimento. O discurso do presidente Nelson fala que o missionário tem que ter a visão de ver a pessoa que ele vai ensinar já com a roupa branca.
Essa é a visão que você tem que já olhar. Isso, essa semana. É como na verdade o Senhor enxergou Zaqueu. A oposição não enxergou ele assim, mas Cristo viu ele assim. Talvez ele não fizesse nada, como Simão não fez o que deveria ser feito, mas Zaqueu fez. Então, ele tinha um potencial, Deus deu a oportunidade e ele aproveitou. Algo mais? Ok, irmãos, qual é o sentimento de vocês então agora? Dos 10 versículos. Nossa, muita coisa aqui nos 10 aí. Eu nem acreditei que o primeiro tinha a princípio da doutrina, tão curtinho, vai. Não tem, olha. A princípio, Deus nos conhece, do arrependimento, da humildade. Vamos lembrar que aqui, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, é como se nós estivéssemos preparando uma aula. Agora, vem agora o desafio de como eu vou ensinar essas coisas. Né? Esse é o desafio. Mas aí você já tem agora um monte de princípios e doutrina para você usar. É um esboço, né? E para que você faça com que os alunos participem, você vai ter que transformar isso tudo que nós brincamos aqui em perguntas, boas perguntas, para provocar a sala a falar, a levantar, a mostrar uma escritura similar. Como aconteceu aqui, né? Nós falamos aqui, nós lembramos, o bispo aqui lembrou de várias histórias semelhantes a de Zaqueu. E é isso que nós temos que fazer. Né? Então a gente vai lembrar disso. E isso é importante na hora de preparar a aula. Né? E fica mais fácil, né, desse jeito que nós fizemos aqui. E nós vamos fazer isso. Então para a próxima aula eu vou dar uma outra designação para vocês. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então nós vamos ficar e identificar a doutrina e ver as aplicações para as nossas vidas aqui. E é bom que assim a gente sempre vai ter alguma coisa preparada, né? Uma vez você falou assim que é bom a gente sempre ter alguma coisa preparada, se de repente a gente é chamado para dar uma aula ou para dar um discurso, né? Eu tenho certeza, irmãos, que essa história de Zaqueu para vocês não vai ser mais a mesma em qualquer lugar agora que vocês participarem de uma aula, de uma reunião e que alguém for ensinar sobre Zaqueu. E você vai dizer, eu sei, eu quero. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Nossa, a gente vai chamar o Carlinhos e a Ana para dar discurso em breve. Acho que eu já sei qual vai ser o tema que a gente vai escolher. Já está meio caminho dado. Então, fica muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que eu fiz. Mas vocês vão ver que as coisas que eu coloquei aqui vai ter muitas do que vocês falaram. Você vai mostrar o seu agora. Agora que eu descobri o Prezi, meu amigo, não uso mais nada. Agora eu podia até fazer vídeo. Eu já fiz um vídeo teste, eu só não mandei ainda, eu fiz um vídeo, mas agora eu vou fazer vídeo aulas e vou colocar Depois eu falo para vocês o que lá, se quiserem. Uma apresentação de PowerPoint, só que mais animada. Tem várias. Ela fica mais dinâmica, né? Do que o PowerPoint. Até começa, na verdade, pequenininho, aí você... Então imagina aqui, até usei essa imagem para é uma aula, né? Então eu fiz um plano de aula, Lucas 19, de 1 a 10, identificar e entender. Né? Então aqui, rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Tá na árvore. Essa, na verdade, essa foto para mim foi, quando eu vi ela, foi o contexto da história toda. Né? Zaqueu procurou um local para ser visto, se elevou acima da multidão, para poder... essa foto vocês falam, é da igreja? Não é. Eu procurei na internet. É fácil, é só jogar lá no Google, lá, fotos ou figuras para copiar do Zaqueu, e aí aparece um monte de coisa lá. E aí dessas fotos todas que eu vi, essa daí foi a que mais está condizente com a escritura. Né? Eu usei. Identificar. Ler cada versículo, visualizar causas e os efeitos, é o que nós fizemos aqui, não foi? Sim. E o que meus alunos precisam aprender? Esse é o como agora. Isso tudo que nós agora fizemos, extraímos, é o que você tem que pensar. E você conhece a tua classe, você sabe, isso tudo,
O que é que os alunos precisam aprender disso? Talvez metade do que você identificou você não vai usar, mas você vai usar parte disso. E lembra que o Elder Holliday falou? Nem sempre dá para a gente dar aula inteira, o bloco completo, não dá para fazer isso. Então, até o Elder Holliday nessa reunião junto com o Elder Cristóvão, eles falam, é muito melhor você ensinar um princípio ou dois bem ensinado, e as pessoas realmente saírem de lá com um princípio, uma doutrina. E depende, você tem tempo, por exemplo, lá, eu tenho aula lá com o pessoal do MAS, é 1h30 de aula. Mas na escola dominical é 50 minutos. Então, assim, cai, né, quase que a metade do tempo você perdeu para poder dar aula assim mais completa, né? Então você tem que aprender a usar esse tempo de uma maneira eficaz. Aqui eu fiz um resumo que eu identifiquei. No versículo 1, Jesus estava passando e é tempo. No versículo 2, Zaqueu era judeu, era rico e publicano. Versículo 3, procurou Jesus de forma genuína e coração sincero. No 4, Zaqueu se elevou acima da multidão. No versículo 5, Jesus viu Zaqueu e chamou para uma experiência. No versículo 6, Zaqueu apressou-se e recebeu com alegria. No versículo 7, oposição em ação, criticando a cura espiritual. No versículo 8, após a experiência, Zaqueu se converte ou se arrepende. No versículo 9, Jesus ele declara a aceitação do arrependimento de Zaqueu. E no 10, Jesus resgata a família de Zaqueu para o reino. Então esse foi um resumo que eu identifiquei dos 10 versículos. Agora, como que eu ensinaria com algumas aplicações? Então vamos lembrar que essas aplicações, até incluir no exercício, lembra que na outra reunião eu dei uma cópia para vocês, daquele de Efésios, e tinha uma outra lá, que aí você coloca lá os princípios de aplicação e algumas escrituras adicionais que apoiam aquela doutrina, ou aquilo que você está ensinando, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Agora nós vamos entender aqui. Versículo 1, né, que nós falamos aqui. Olha o que eu coloquei, ó. Buscar oportunidades para servir o próximo. Esse foi um princípio aplicável que eu iria colocar para ensinar. E como escritura apoiando, Mosias 18, que fala quando estáis a serviço do nosso próximo, estáis a serviço dos nossos Deus. Eu usaria essa escritura para apoiar. Agora estou mostrando para vocês o que eu fiz, não quer dizer que é assim que tem que ser. Vocês talvez fazendo isso, vocês vão identificar outras escrituras, outras aplicações. Então, é só uma alternativa. Depois o 2. Zaqueu odiado pelos judeus, mas Jesus não fez acepção de pessoas. Aí tem aquela escritura em Atos que fala, lembra quando Pedro lá teve a visão, que ele tinha que pregar com os gentios, aí ele falou, aí ele aprendeu que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Né? E ele não fez acepção de Zaqueu, só por ele ser judeu, porque ele era publicano, porque ele era cobrador de imposto, né? E vários rótulos que as pessoas davam para ele. No 3, Zaqueu procurou vontade e desejo a Jesus. E aí lá no versículo 11, né, primeiro Nef 11, porque a gente sabe que Nef, né, ele desejou saber por si mesmo sobre a visão da árvore da vida, né? Então esse é um desejo pessoal, foi o que vocês até falaram aqui, né? Nós temos que querer. Cristo está pronto, ele está pronto para todo mundo, ele está atento a todo mundo. Mas nós temos que mostrar que nós queremos saber. No versículo 4. Zaqueu se levou para ver. Quem deseja de verdade dá um jeito. Sobe na árvore, sobe no prédio. Vai, a gente tem que fazer para conseguir o que quer. Doutrina de Comédios 11, se o desejares, será possível. É a promessa que o Senhor faz. Né? Quando alguém deseja, vai ser conseguir. É justo? Deus concede. Okay? Versículo 5. Jesus nos conhece um a um pelo nome. Na seção Doutrina de Comédios 88 diz: todas as coisas estão diante de Deus. Ele conhece todo mundo, todos nós, por nome, um a um. Né? Uma experiência que a gente lembra que quando ele esteve aqui visitando as Américas, lembra lá que ele fez? Tinha 2.500 pessoas lá.
tinha 2.500 pessoas naquele lugar, entre homens, mulheres e crianças. Imagine 2.500 pessoas e ele disse que eles iam lá para tocar ele um a um. Eu fiz um cálculo algum tempo atrás, bem rápido. Se cada um levasse 10 segundos, ia ser uma reunião no mínimo de 7 horas. Ele ia ter que ficar lá para cada um ir lá e tocar ele. Um a um. 2.500, imagina, 2.500 pessoas é uma conferência. Né? E o Senhor esperou o último, né? O amor que ele tinha por cada um. Né? Para tocar as marcas das mãos e dos pés dele. Versículo 6. A dádiva aceita rapidamente com muito regozijo. Na seção 88, eu gosto muito desse versículo que fala de que vale Deus dar uma dádiva e o homem não recebê-la de livre vontade. Ele fala aqui, que adianta Deus dar uma dádiva e o homem não aceitar, não receber. Então ele deu uma dádiva para Zaqueu e Zaqueu recebeu. Ele recebeu com alegria. Né? Isso lembra também a criação, né? Adão existe para que os homens tenham alegria, né? E não tristeza. Ele recebeu com alegria. E o mais importante, de livre vontade. Né? Não foi nada forçado. Ele foi lá procurar. Não foi alguém, vai lá, né? Aproveita a ocasião, mas ele estava lá com regozijo. Versículo 7. O reino de Deus para todos. Os judeus não entram e impedem que desejam entrar. Essa foi a oposição, né? Na hora que a oposição apareceu. Em Lucas 11:52 diz lá, que os doutores da lei tiraram a chave do conhecimento. Jesus falou para eles, né? Ó, vocês tiraram a chave do conhecimento, vocês nem entram no reino e não deixam ninguém entrar. E não quer deixar ninguém entrar. Era o que eles queriam fazer com Zaqueu. Ele não queria entrar, né? Talvez até a oposição podia dizer, Senhor, o senhor pode ir na minha casa depois também? Viu, mas o senhor ia, com certeza o senhor falou, tá bom, né? Deixa eu acabar a visita aqui e vou já na tua casa, né? Mas eles preferiram o quê? Criticar. Sim. E dizer, olha, esse homem é mestre, não sabe que está indo na casa do pecador. Na verdade, eles podiam ter chamado ele para ir na casa de todo mundo. Né? Mas se eu estivesse lá, eu falava, bom, já que ele está disposto, ó, eu moro aqui vizinho, seja do lado aqui, já estou preparando o bolo já. Né? E convidar ele para ir lá. Mas é interessante essa escritura, né, quando Jesus disse para os judeus, ele foi duro com os judeus, né? Vocês nem entram e não querem permitir os outros entrar. Sim. E às vezes não acontece isso, às vezes a gente vai fazer alguma coisa de boa data e tal, alguém fala, por que não precisa fazer desse jeito? Né? Quer impedir você de receber as bênçãos. Versículo 8, Zaqueu age com atitude digna de arrependimento. E na seção do Doutrina e Comércio que eu usaria, onde fala que todos devem se arrepender. Né? No 9, houve salvação na casa de Zaqueu, pois buscaram a fonte de água que salta para a vida eterna. Isaías 12, 2, 3 fala, e vós tirareis águas com alegria. E o legal é que não para, né? Você vai puxando uma escritura que está lá, e aí daquela escritura aqui diz aí, você pode buscar uma outra escritura, e por causa de um versículo, né? Eu lembro muitas vezes que eu dei aula no instituto, eu me lembro que eu fazia meu esboço de aula, e eu tinha minha aula já pronta para aquele tempo que eu tinha, que era 1h30, mas às vezes eu não dava nem metade da aula que eu tinha preparado, por causa disso. Às vezes nós íamos ler uma escritura e alguém contava uma experiência, alguém puxava outra escritura e eu falei, maravilha, a aula foi dada. Não se preocupe, às vezes, puxa, mas eu tinha tudo isso do esboço e não dei. Não se importe com isso, você se preparou. Se tivesse que usar, já estava pronto para isso. Mas nem que você ficasse só no primeiro versículo, né? Que até a irmã falou, nunca imaginei que no versículo 1 teria alguma coisa para ensinar. Mas às vezes, de repente, a aula ia ficar no versículo só. Sim, senão a gente no pré-cânone, né, que a gente não ensina lições, a gente ensina pessoas. Exatamente. E é isso que o professor tem que fazer. Às vezes quando o pessoal fala assim, eu aprendi com você, mas não precisa falar quando, tá? E no 10, Jesus veio para resgatar e salvar o mundo inteiro. Mateus 9:12, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nesse momento, Zaqueu era um doente, né, espiritualmente falando. E ele precisava ser curado. Né? Então Cristo só vem para salvar os doentes. Porque quem não é doente não precisa de salvação. Né? Já está curado, já está no reino.
próxima reunião nossa, 19 de fevereiro, nós vamos então nos reunir novamente aqui, tudo bem? Então, só para encerrar, algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário, ou pergunta, ou acrescentar? Fique à vontade. Não, obrigado a vocês, acho que nós todos participamos. Essa é a beleza, a gente falar, pensar, cada um ouvir. Às vezes, a gente ouve, às vezes, um aluno e fala, poxa, eu tinha pensado nisso, né? E um ajuda o outro. A irmã falou lá, eu ia falar isso, por isso que eu brinquei até, falei, porque tu falou. Às vezes a gente fica, às vezes, numa sala de aula e a gente sente vontade de falar e não fala. Ou às vezes a gente sente vontade de levantar e fazer uma pergunta e não faz. Então vamos pensar que às vezes a tua pergunta ou o que você falou, que você compartilhou, você vai ajudar pessoas. Que às vezes você vai, puxa, o que aquele irmão ou o que aquela irmã falou, assim, me ajudou muito. E não foi nem o professor. E aquilo que meu filho falou, né? Ele já tinha escutado essa semana e hoje reforçou aqui. Então, não existe outro caminho, é esse. Gostei da perspectiva que ele me passou, agora eu fiz isso na cabeça. Eu vou começar a ler e falar, aonde que dá serviço missionário aqui? Agora o teu foco é esse, né? Quando o jovem volta da missão é casamento. Então quando você lê escritura, não tem casamento. Agora não, agora é missão. Agora é missão. Esse é o foco. Ao tempo determinado pela vida. O que mais? Um outro comentário? Bom, lá na outra perspectiva daí. Hoje vai ser ajudado. Capítulo 17, lá quando o rei Lamona oferece a filha dele para casar, ele fala o quê? Não, mas seria teu servo, né? Ou seja, às vezes pode acontecer alguma coisa dessa, né? Aí você precisa falar não. Duas coisas que eu penso nessa escritura. Ou ela era muito feia, ou ele estava focado na missão. Vamos acreditar no foco da missão. Eu prefiro pensar que ele estava focado na missão. Algo mais? Então tá bom. Bom, muito obrigado. Espero que nós possamos ter ampliado um pouco mais, né, a nossa visão. Eu acredito que ficou um pouco mais fácil a gente entender como fazer esse processo, né, de identificar e de encontrar as aplicações, e que a gente possa não só esperar até o dia 19 de fevereiro para a próxima reunião, mas faça isso já no seu estudo pessoal. Pega um pedaço de papel e começa a fazer, hoje eu vou estudar o capítulo 15 de João, por exemplo. E começa a fazer lá o seu esbocinho como se você fosse dar uma aula. Você nem vai dar, mas faz de conta que você vai dar uma aula e como que eu ensinaria isso se eu tivesse que ensinar. E começa a fazer lá. Não, realmente ficou melhor, mais entendível agora, né? Mais claro, porque da outra vez que eu vim aqui, que você falou sobre isso, eu realmente fiquei perdido. Eu também fiquei. Não sei como é que eu vou assim mesmo. Começar, nem terminar. Você chegou até a dar um exercício pra gente fazer. Fiquei perdido, até fiz meio junto com ele, mas nada como hoje que fizemos junto, então se tornou mais fácil. Cada um pouco, né? Eu acho compartilhou. que o caminho é esse. O caminho é esse. Mas eu quero dizer para vocês, é uma coisa que eu prometo para vocês e presto meu testemunho para vocês. Isso é linha sobre linha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Talvez muitas coisas do que eu já faço até, vamos dizer, automaticamente, mas já são 20 anos que eu trabalhei no sistema educacional da igreja, que eu treinei professores do instituto, seminário, eu não contei o número de aulas, mas tantas milhares de aulas que eu dei no instituto, em seminários, serões. Então não é que eu não sei tudo, tal, mas isso é uma coisa que fica, né? E eu não fiz isso e parei. Agora eu me aposentei do sistema educacional, mas agora eu tenho mais tempo até para estudar. E é o que eu estou fazendo. Às vezes minha esposa fala, você não vai comer? Eu falei, já estou me alimentando aqui. E eu estou lá marcando minhas escrituras. Até hoje eu faço isso. Não é porque eu já, vamos dizer, 20 anos tendo que bom, agora eu já sei tudo, qualquer coisa. Não é verdade, a gente esquece. É por isso que o estudo tem que ser diário, constante, né? O vem segue exatamente isso, todo dia tem que fazer. Porque não é você falar, não, eu vou estudar aqui bem fixo um dia e fica a semana toda sem pegar nas... Não adianta, chega no final de semana você não vai lembrar mais de nada. Né? Então, é uma coisa constante, tem que ser constante. Aí vai chegar uma hora, eu prometo para vocês, vai chegar uma hora daqui a alguns anos, você vai falar, nossa, você vai ler uma escritura, já vai vir na tua mente aqui.
princípio, doutrina, já está tudo aqui, já vai começar a saltar na tua vista essas coisas. Por isso que o início eu sei que é, né? Mas agora nós vamos fazer exatamente desse jeito, um modelo e uma prática juntos aqui para a gente saber como fazer. O que eu quero, né, na verdade, não é que você só, na verdade, saia daqui com uma visão de teoria, mas que você saiba colocar no papel. Se você for pegar qualquer capítulo, escolhe qualquer capítulo de escritura para estudar e faz esse exercício que nós fizemos hoje. Então lá, se você pegar um capítulo que tem, por exemplo, 8 versículos, então marca lá, versículo 1, 2, 3, até 8. Aí vai lá, versículo 1, e começa a pensar só sobre o versículo 1, 2, 3, até 8. E você vai ver como vai ficar fácil para entender a doutrina. Esse é o processo. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo também. Amém. Só lembrando também, com a autorização do presidente, né? E nós falamos na estaca também, nós estamos colocando ao vivo, né? O treinamento aí para as pessoas que não podem, tem algumas pessoas de São Roque que gostariam de assistir. Então a gente está compartilhando aí também esse treinamento. Já está ao vivo. É mesmo? Tá ao vivo. Ô, gente! Tá ao vivo. Escutaram? Tá ao vivo, tá ao vivo. E convidando, né, para que possam estar aqui presentes também, né? E é muito importante, né, a gente aprender a estudar as escrituras. Vai ficar disponível depois também ou não? Sim, tá no Facebook, né? Então tá no Facebook. Tá na minha. Na sua. Aí entrar Murilo Alonso lá e aí. Você vai pôr no Face? Já tá. Já tá. Direitos Direitos autorais. O presidente autorizou, entendeu? Deixa eu contar. Só para encerrar, eu queria só. Se puder fazer a última oração para nós. Mas eu queria só contar uma última experiência aqui. Nós temos um missionário que fez missão conosco agora, recentemente. Ele até veio. Ele é músico, né? Ele se formou em música e tudo. E ele veio tocar. O pessoal lá dos Estados Unidos veio fazer uma apresentação em São Paulo. Ele até veio, nós fomos no templo lá, encontramos com ele e tal. Nós deu Droid. E aí ele agora faz um mês atrás, ele mandou um e-mail e ele foi, na verdade, chamado para ser um missionário agora na orquestra lá de Salt Lake. E agora ele faz parte da orquestra de Salt Lake agora, por ser músico, né? Mas uma coisa interessante que ele me falou, ele me mostrou a carta, que ele teve que assinar uma carta que qualquer coisa que ele criar agora na música pertence à igreja, não a ele. Então, o que eu quero dizer com isso é que qualquer coisa que eu faço na igreja pertence à igreja. Então, os direitos autorais já é da igreja. E foi com autorização, tá? Tá autorizado, né? Tá bom? Obrigado. Tudo bem. Bom, pode. Começar o curso de conhecimento.